Bom dia, o Jornal da Manhã está no ar. 100 dias de precariedade. Terminal rodoviário de São Luís tem problemas estruturais e licitação paralisada. Caixa Econômica Federal contratará cerca de 2.000 pessoas até o final do mês. Café, além de ser o maior produtor e exportador do mundo, o Brasil já desponta como consumidor global da bebida. E mais, na entrevista de hoje vamos falar sobre o transtorno do espectro autista e a importância da lei sancionada que inclui dados sobre o autismo no censo demográfico. Agora, no Jornal da Manhã. Como já falamos aqui há alguns dias, a situação do terminal rodoviário de São Luís está precária. Banheiros sujos, o teto que ameaça desabar, já são 100 dias nessa situação. E para completar, agora o processo de licitação para administrar a rodoviária está paralisado. Áreas interditadas pela Defesa Civil, embarque e desembarque no mesmo local, estrutura precária. A situação do terminal rodoviário de São Luís é delicada. São mais de 100 dias à espera de uma reforma emergencial, mas toda a estrutura do local precisa passar por manutenção, que só vai acontecer quando o processo de licitação para administrar a rodoviária for finalizado. No último dia 4 de julho, era para ter havido um processo licitatório, em que foi embargado mais uma vez porque uma empresa entrou com um recurso para poder embargar, para poder ela entrar de novo na disputa. Então, mais uma vez, a gente ficou sem ter essa licitação. Pelo que a MOB falou para a gente, está ainda pelo um prazo indeterminado, porque a gente não sabe, eles não deram uma resposta de quando vai voltar, de quando vai ter novamente esse processo licitatório. Neste mês, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, emitiu um laudo técnico sobre a estrutura do terminal e reforçou: a rodoviária precisa de uma reforma completa. Na atual situação, comerciantes, funcionários e passageiros são prejudicados. Há muito tempo que eu estou vindo aqui em São Luís, que eu estou fazendo um tratamento aqui, e já tem uns 4 a 5 meses que eu vejo essa reforma que deve ter começado aí, nunca terminou. Eu acho assim um descaso, porque tumultua muito a chegada dos ônibus, né? Fica só um local só para o pessoal desembarcar. Realmente está atrasado já devia ter concluído isso aí. O juizado de menores que funcionava na rodoviária suspendeu o atendimento por conta da interdição. Então, quem precisar de autorização de viagem para crianças e adolescentes deve procurar a segunda vara da Infância e Juventude. Em nota, a Secretaria de Estado da Infraestrutura informou que até o final deste mês, equipes irão iniciar os serviços de estabilização da cobertura do terminal rodoviário de São Luís. Já a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos informa que o processo licitatório está em tramitação, quase em fase de encerramento. A agência diz ainda que uma das concorrentes da licitação foi tida como inabilitada por não apresentar documentação exigida pelo edital e, por isso, o processo foi paralisado, voltando assim à fase de abertura. A Caixa Econômica Federal anunciou que irá contratar 2.000 novos empregados. As vagas estão destinadas a pessoas com deficiência. 1.000 destas vagas são para aprovados no concurso de 2014. As admissões, segundo o órgão, acontecerão até o final deste mês e poderão ser acompanhadas pelo site oficial. Recentemente, uma pesquisa feita pela Universidade Federal da Bahia revelou dados importantes e, diríamos, curiosos. Você sabia que mesmo uma criança sendo obesa, ela pode apresentar desnutrição? É o que mostra o estudo que associou esse resultado a fatores socioeconômicos. Saiba mais na reportagem a seguir. Talvez você não saiba, mas é possível que pessoas obesas sejam desnutridas. Uma pesquisa da Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia revelou que esse problema afeta principalmente adolescentes das faixas mais pobres da população brasileira. Bom, o que a gente observa agora, é que as crianças elas estão consumindo produtos que têm uma quantidade muito grande de carboidrato simples.
E esse excesso de carboidrato simples pode causar esse sobrepeso. Então, arroz branco, macarrão comum, pão francês. Então, como esses alimentos não têm fibras, não têm uma quantidade tão boa de valor nutricional, essas crianças ficam com sobrepeso ou até mesmo obesidade. Tudo isso pode levar a esse aumento do peso. Então, está muito relacionado a esse consumo elevado de carboidratos simples, baixo consumo de fibras também. Hoje em dia, as crianças não têm tanto hábito de estar comendo frutas, verduras, legumes. Apesar de o estudo ter apontado a relação socioeconômica entre a obesidade e a desnutrição, há formas baratas de se manter uma alimentação saudável. O que eu sempre indico é usar, por exemplo, em questão ao consumo de fibras, dar prioridade a frutas da estação ou verduras da estação. Esses alimentos são boas escolhas porque quando eles estão nesse período da estação, no período da safra, eles têm um valor nutricional melhor, porque eles estão no ápice da produção, no ápice da absorção desses nutrientes e geralmente eles são mais baratos na época da safra. Outro problema é a rejeição. Muitas vezes as crianças preferem doces e salgados gordurosos, mas um exemplo de que isso pode ser mudado é a pequena Catarina. Ela exibe com orgulho a plantação de banana que tem no quintal de casa. Com apenas 4 anos, a menina conhece e gosta muito de frutas, legumes e verduras. A minha preocupação com a alimentação saudável dela mesmo é a questão já adulta. Porque quando você tem uma criança que já se alimenta saudável, então ela vai virar uma adulta que também vai continuar tendo esses hábitos saudáveis, E isso evita bastante doença que hoje em dia a gente tem na vida adulta, por conta dessa alimentação que a gente tem quando a gente é criança, como a diabetes, a hipertensão, todas essas coisas, Elisa conta que papai e mamãe servem de exemplo para Catarina, e a geladeira da família prova isso. Desde a gravidez, ela se preocupou em manter uma dieta saudável para estimular a filha ainda na barriga. Ela come muito fruta, muito legume. A gente pergunta para ela, se depois tu quiser conversar com ela, ela vai dizer: filha, o seu prato para ser saudável, ele precisa de quê? Aí ela diz, ele precisa ser colorido. Então a gente normalmente tem saladas, muitas saladas no almoço, além das carnes, o arroz e tudo mais. Ela gosta muito de grãos também. Então a gente escolhe normalmente a alimentação que não é tão rica em açúcares e carboidratos, mas os açúcares próprios da fruta, os sucos que são mais integrais. As dicas de Elisa são estimular e participar de uma dieta com frutas, legumes e verduras e incentivar brincadeiras e exercícios físicos. Agora me diz, toda essa sabedoria e fofura não convencem qualquer um de que dá para manter as crianças longe da desnutrição e da obesidade? Eu como muita manga. O que você sabe sobre o transtorno do espectro autista? Sem estudos estatísticos sobre o autismo, os dados no país são vagos. Mas uma lei sancionada este mês pela Presidência da República pode mudar essa realidade. Esse é o assunto da entrevista de hoje. É daqui a pouquinho. A gente volta já.